Olá, amados. Conforme fazemos religiosamente todas as semanas, aqui nos encontramos de volta para estudarmos mais uma de nossas lições. A lição número 8 das nossas escolas bíblicas dominicais. Antes, porém, queremos nos apresentar. Nós somos da Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Além de dezenas de igrejas espalhadas pela grande Europa, aqui no Brasil, nossa igreja possui apenas 3 anos de existência. E estamos já em vários endereços que nós passaremos a elencar a partir de agora. Nossa sede situa-se à rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa. Em Volta Redonda, conhecida como Cidade do Aço, rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Em Porto Real, Rua 9, número 164, bairro Jardim Freitas Soares, bem em frente ao CRAS. Em Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, também estado do Rio de Janeiro. Rua Rodovia, número 20.934. Em Pinheiral, Rua Benjamin Constant, número 3.907, quilômetro 5. E no estado de Minas Gerais, temos 2 endereços, são os seguintes: Caratinga, Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança. E em Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, centro, bem em frente à praça de skate. Bem, amados, nós queremos também apresentar-lhes o nosso jornal, o nosso periódico, Missão Europa em Ação. Este é o mais novo lançamento, a mais nova edição. Aqui temos 12 páginas coloridas com reportagens, notícias e fatos relevantes de todas as nossas igrejas, não somente no Brasil, mas também no exterior. Notícias generalizadas sobre a obra missionária, testemunhos, palavras pastorais e muito mais. Envie sugestões e matérias que dizem respeito a eventos de qualquer uma de nossas igrejas do Ministério Missão Europa e com satisfação estaremos publicando. Prestigie e divulgue o nosso jornal. Se você adquirir acima de 20 unidades, o desconto é de 50%. Cada unidade é R$2, acima de 20 unidades, apenas R$1. Também queremos dizer que nós temos espaços reservados para publicidade. Se você tem o seu negócio, o seu comércio e queira anunciar conosco, nós temos disponíveis para você um espaço para divulgação do seu empreendimento. O nosso telefone para contato é 24 999 09 9316. E hoje estaremos estudando. Este é o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. É uma revista oficial do nosso ministério. E neste trimestre estamos
discorrendo sobre um tema de suma importância. Estamos estudando sobre a primeira pessoa da Trindade, Deus, a expressão máxima do amor. E a lição de hoje, a lição número 8, tem por título Teorias Ateístas. No Salmo número 14, verso 1, temos o nosso texto áureo que assim diz: Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. E verdade aplicada. Negar a existência de Deus é tolice, porque Ele é real. A Bíblia, em nenhum momento, procura defender a existência de Deus, porque ela é a mais elementar de todas as verdades. As Escrituras afirmam categoricamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E os objetivos específicos desta lição são os seguintes: apresentar o conceito de ateísmo, enfatizar a diferença entre ciência e teologia, e entender como combater o ateísmo pela Bíblia. Os nossos textos de referência encontram-se no livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 11, que assim dizem: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e às aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? E na introdução, o comentarista diz: a Bíblia afirma que Deus não pode ser conhecido completamente por nós, mas pode ser conhecido suficientemente. Confiram. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo número 20. Deus é claramente visto na criação. O ateu simplesmente fecha os olhos para as evidências e tapa os ouvidos para a razão. Subtópico, ou melhor, tópico número 1. Tópico 1. O que é o ateísmo? De modo geral, o ateísmo é uma doutrina que não sustenta a existência de um Deus ou deuses. Contudo, pessoas ateias possuem opiniões diversas sobre os mesmos temas. E, além disso, é possível até que um indivíduo ateu siga uma religião. Subtópico 1.1. O ateísmo pode ser considerado uma negação do teísmo, ou seja, a crença de que existe um Deus único, bom e perfeito, verdade do cristianismo. Os principais embates das comunidades ateístas são com grupos cristãos e, mais raramente, com outras religiões. De modo geral, o ateísmo é a ausência de crença na existência de qualquer ser divino que oriente a vida das pessoas.
É nesse sentido que os ateus aproximam-se de religiões que não possuem um deus ou deuses em sua doutrina. O budismo, por exemplo. No mundo ocidental, há pelo menos duas tradições de ateísmo. Não confundir com tipos de ateísmo. O ateísmo científico e o humanístico. O primeiro, o científico, trata-se do ateísmo que defende o desenvolvimento da ciência e a superação da ignorância humana, não sendo possível sustentar a existência de Deus. O segundo, humanista, possui proposições mais fortes no sentido de que não basta superar a ignorância, ou seja, é necessário colocar a humanidade em seu lugar como fazedores de sua própria história, ao invés de projetar essa função em Deus. Logo, não deveria um ser divino orientar as decisões humanas. Subtópico 1.2 Tipos de ateísmo. Ateísmo privado. Abarca toda doutrina ou modo de vida ateísta que apenas não sustenta a existência de Deus ou deuses. O não-teísmo é o modo mais engajado do ateísmo que busca convencer as outras pessoas a se tornarem ateias. Formas de converter indivíduos ou pregar para um público. O ateísmo público, uma vertente mais radical que se pauta em eliminar qualquer religião teísta em um país. É importante notar que isso é diferente da noção de um Estado laico, que não possui religião, mas não visa erradicá-la. O ateísmo não é apenas uma questão de definição. Para muitas pessoas, é um estilo de vida e uma ética. Portanto, assim como qualquer outra manifestação social, essa doutrina está conectada como a sua sociedade e seu tempo. Subtópico 1.3 O agnosticismo. O agnosticismo está pautado na ideia de que não é possível, a partir da mente humana e das suas condições de conhecimento, chegar à conclusão sobre a existência ou não de Deus. Em suma, é uma visão de mundo que pressupõe a incerteza. Consequentemente, sua diferença com o ateísmo é que ela trata sobre a certeza, ou seja, é possível afirmar com confiança a existência de um ser divino. Em contrapartida, o ateísmo lida com a crença, simplesmente se o indivíduo acredita ou não em um Deus ou deuses. Portanto, o ateísmo de uma pessoa pode variar. De um lado, afirmando veementemente que Deus não existe. De outro, apenas concluindo que não é possível provar a existência divina. A vida não será pautada nessa crença. Tópico número 2. Ideias ateístas. O ateísmo existe por décadas, através de pessoas tais como Karl Marx, a referência do comunismo e dos movimentos esquerdistas. Para ele, Deus é um produto das classes dominantes para aquietar as massas. A religião é ópio do povo. Karl Marx viveu de 1818 a 1830. E Freud
ícone da psicanálise e psicologia entre os anos de 1856 a 1839. Deus é apenas um produto de medo. E Nietzsche, de 1844 a 1900. Religião nasce na revolta dos escravos. Seria uma espécie de ressentimento. Como não podiam vencer os senhores, eles imaginavam Deus para levá-los a vencer moralmente pelo amor, humildade, misericórdia, perdão e paciência. Rejeitou as virtudes bíblicas, vendo-as como fraquezas e vícios. Para ele, virtudes são forças e domínio. Estes e outros ateus históricos difundiram seus pensamentos. Porém, há um novo ateísmo que, a cada dia, ganha força, tendo como embaixadores homens como Clinton Richard, 1941, Daniel Dennett, 1942, Sam Harris, 1967, Christopher, 1949 a 2011. Este novo ateísmo é centrado no ataque fortíssimo às religiões monoteístas, especialmente o cristianismo. São ativistas do ateísmo. O alvo deles é destruir a fé em Deus. Apresentam o ateísmo de forma popular e atraente. Eles usam a ciência para supostamente provar suas ideias e torná-las intelectualmente aceitáveis. Subtópico 2.1 Evolução humana. A evolução nunca foi comprovada, embora os ateus tentem, a todo custo, gritar isso em seus ouvidos. É preciso identificar se a fala é sobre a microevolução, adaptação da espécie, ou da macroevolução, que seria a mudança de espécie para a espécie. A segunda é falsa. Se houver insistência de que é um fato, peça provas com ossos de uma mutação entre espécies como prova dessa mudança. Cite a complexidade da criação que prova o contrário. Não se intimide em buscar artigos, vídeos e informações na web. Eles fazem isso constantemente. Quanto mais ler e estudar, mais firme refutará a mentira da evolução de Darwin. Em contrapartida, pesquise por provas que comprovem o conteúdo da Bíblia. Claro que criticarão os sobrenaturais, mas deixe claro que não é a nossa missão provar nada, apenas transmitir a vontade de Deus aos homens. Subtópico 2.2 Ciência e teologia. Eles sempre usam a ciência como base, arma e escudo para criticar a Bíblia e desmenti-la. Muitos não são cientistas, ignoram as fraudes científicas e contraprovas das provas acerca da evolução. Mostre as provas que desmintam a evolução. A ciência usa de enganos, pois está contaminada pelo ateísmo. Por isso, surgiu a TDI, que seria a teoria do design inteligente, que é um ramo científico que crê na possibilidade da existência de um criador.
Já não bastasse tentarem ser cientistas, eles ousam pisar no campo da teologia e usar textos bíblicos e supostas contradições bíblicas para desmerecer a Bíblia da divina inspiração. Não entendem de teologia. Muitos desviados perderam a comunhão com o Espírito da verdade e nunca foram cristãos sinceros. Estude bem e apresente as explicações mais corretas sobre o assunto. Não se assuste com os argumentos, pois são meros aprendizes que apelam para fontes à sua disposição. Se você não é filósofo, teólogo, arqueólogo, cientista ou cosmólogo, não se preocupe. Existem muitos que ainda lutam contra o ateísmo. Enquanto pesquisa e usa estas informações, poderá aprender mais e mais sobre cada área para argumentar. Subtópico 2.3. Não há evidências da existência de Deus. Há pelo menos um grande problema com esta linha apresentada. Às vezes, ouvimos, não há provas concretas sobre Deus, pois os cristãos acreditam em contos de fadas. Afirmam então, não há prova física da existência de Deus no mundo físico. Todas as coisas reais para o ateísta materialista são assumidas como físicas. Os cristãos nunca afirmaram acreditar em um Deus físico, e isso não impede que ateus pensem ter desperdiçado 40 séculos de pensamento religioso. Raramente ocorre com eles que tal prova física realmente funcionaria 100% contra as afirmações teístas judaico-cristãs. Seus argumentos contra a existência de um Deus físico é aplaudido e defendido pelos cristãos. A Bíblia declara que Deus é espírito. O cristianismo acredita em um Deus imaterial, portanto, exigir prova material de sua existência é absurdo. Esse fato não é a evidência de que a afirmação cristã é verdadeira, mas sim prova de que, com tais ataques, o ateu nem sequer aproximou-se do conceito cristão. Muitos ateus protestarão dizendo que a atividade de Deus deveria ser detectável no mundo físico e não no seu ser real. Quando apresentados como evidências da santidade de Deus no mundo, estes mesmos ateus rejeitam-nas, independentemente da solidez científica ou filosófica. Parece não haver evidências da atividade de Deus no mundo, segundo a opinião do júri ateísta popular. Muitos pensam que admitir prova única seria a quebra total contra a verdade do cristianismo. Tenhamos em mente evidência, não o mesmo que provar. Ninguém é intelectualmente forçado a aceitar o cristianismo com base em boas evidências. Tópico número 3. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Salmo número 14, versos 1 a 3. O ateísmo, citado por Davi, não se referia à posição daqueles que negam a existência de Deus, mas à crença daqueles que diziam acreditar em um Deus que não interferia na vida humana. As pessoas criam na existência de Deus assim,
Mas isto não fazia a menor diferença. Não fazia nenhuma diferença para elas. Era um ateísmo prático e não filosófico. Desde a antiguidade, os filósofos questionavam a existência de uma divindade. O ateísmo também estava relacionado à negação ou questionamento de inexistência dos deuses. Por exemplo, os primeiros cristãos foram chamados de ateus por não crerem nos falsos deuses romanos. Mas, após o século XVII, o ateísmo ganhou ares de intelectualidade. No Ocidente, o ateísmo está profundamente relacionado com a negação do Deus da Bíblia. Subtópico 3.1. Deus ilumina até o mais cético. O cientista Christopher, de 1949 a 2011, com o câncer que lhe matou, disse que se à beira da morte viesse a crer em Deus, seria porque o câncer havia destruído o seu juízo. Ele tinha um irmão chamado Peter. Juntos queimaram uma Bíblia para celebrar o ateísmo. Peter converteu-se e escreveu um livro chamado Como o Ateísmo Me Levou à Fé, onde combate os escritos do seu irmão. Tornou-se jornalista e foi cobrir regiões onde viu regimes ateus socialistas massacrarem as pessoas. Há ateus que é à toa. Ele só não quer que Deus exista. Há ateus que fazem do ateísmo uma crença. Só Deus pode iluminar a mente de um deles, porque lhes parecem loucura, disse o apóstolo Paulo em sua epístola em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 22. Subtópico 3.2. Homem sabe que não é nada. No fim de sua vida, Mark Twain, de 1835 a 1910, famoso ateu, escritor e humorista norte-americano, escreveu: milhares de homens nascem, trabalham, suam e lutam pelo pão. Eles disputam, reclamam e lutam. Eles lutam por vantagens pequenas uns sobre os outros. A idade rasteja sobre eles. Enfermidades os seguem. Vergonhas e humilhações derrubam seus orgulhos e suas vaidades. Aqueles que eles amam são tirados deles e a alegria da vida se transforma em dor. O fardo de dor, os cuidados e miséria crescem mais a cada ano. Por fim,
a ambição é morta, o orgulho é morto, a vaidade é morta, tudo é frustração. Ela vem finalmente, a morte, o único presente não envenenado que a terra já deu para eles. E eles desaparecem de um mundo cuja vida não tem sentido, onde eles não conseguiram nada, onde eles foram um erro, uma falha, uma tolice, e onde eles não deixaram qualquer sinal de que jamais tenham existido. Um mundo que irá lamentar sua morte um dia e esquecê-los para sempre. E depois outra infinidade de homens infinitamente, tomam o seu lugar e copiam tudo o que fizeram e seguem ao longo da mesma estrada sem proveito. E desaparecem assim como os outros, para dar lugar a outro, e milhões de miríades de seguirem o mesmo caminho árido através do mesmo desterro e alcançarem o que todos os outros homens que viveram antes alcançaram. Nada. Que terrível conclusão ele teve da vida sem Deus. E que diferença com a esperança dos apóstolos e dos filhos de Deus. Vejam, Epístola de Paulo 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 8, e carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4, e ainda 1 João, capítulo 5, versículo número 20. Subtópico 3.3. O ateísmo é fruto do coração pecaminoso. Nenhuma pessoa torna-se ateu por causa de argumentos, mas sim por causa do pecado no seu coração. Não existe um único argumento conclusivo que prove a não existência de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 19, a Bíblia afirma que os ateus não negam Deus pela lógica, mas pela injustiça. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. O ateu nega a existência de Deus porque decidiu viver para o pecado. Convém-lhe afirmar que Deus não exista. Agostinho disse: ninguém nega a Deus a não ser que lhe interesse que Deus não exista. Segundo a Bíblia, até os animais não duvidam da existência de Deus. Pergunte, porém, aos animais e eles os ensinarão, ou às aves do céu e elas lhe contarão. Fale com a terra e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isto? Livro de Jó, capítulo 12, versículos 7 a 9. A Bíblia registra ainda que nem os demônios duvidam da existência de Deus. Você crê que existe um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, estremecem. Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo número 19. As Escrituras desqualificam o ateísmo como crença válida e revelam o ateísmo como irracional, revelam a sua irracionalidade, a sua inconsistência, a sua incoerência. A Bíblia não perde tempo com o ateísmo. Ela se preocupa com a idolatria, o primeiro dos 10 mandamentos.
O grande perigo da civilização não é que ela não crê em Deus, e sim que ela se entregue às fantasias e imaginações ímpias. E a nossa conclusão: os homens nunca deixarão de crer em algo, porque sempre estão em busca de Deus, de sentido, de propósito, de vida eterna. Eles sempre fazem deuses para si. Mesmo os ateus adoram-no. Os ateus adoram deuses, seja o sexo, seja o vício, o dinheiro, o status ou até mesmo um filósofo. A grande pergunta não é: Deus existe? Mas sim, que tipo de Deus existe? Por isso, Jesus também não se preocupou tanto com o ateísmo e sim com a idolatria. A preocupação dele não era apenas que as pessoas acreditassem em Deus, mas sim que acreditassem no Deus verdadeiro. A preocupação de Jesus não era apenas que as pessoas acreditassem em Deus, mas sim que acreditassem no Deus verdadeiro. E ele orou assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Evangelho de João, capítulo 17, versículo número 3. Os homens sempre fazem deuses para si mesmos. Ainda que se dizem ateus, eles adoram deuses, conforme já dissemos. E o que significa ser ateu? Aqui uma observação. Ateísta é a pessoa que nega a existência de Deus ou de qualquer experiência transcendental. É o indivíduo que crê somente naquilo que é concreto e pode ser comprovado pela ciência. Repudia todo e qualquer fenômeno que tem por base a fé em Deus. A palavra ateísmo deriva-se do termo ateu e tem origem no grego atheos, ou seja, sem Deus. O prefixo a indica negação e theos significa Deus. A partir do século V a.C., deu-se início ao emprego desse vocábulo para designar as pessoas que não acreditam na existência de Deus e que desrespeitam tudo o que é sagrado. Porém, amados, o tempo não nos permite darmos continuidade a um tema tão profundo. E então sugerimos que você adquire a nossa revista Ebenezer Dominical. Aqui é um manancial de estudos da Palavra de Deus. E estamos estudando sobre Deus, a expressão máxima do amor. E no próximo domingo, dia 27 de agosto, aqui retornaremos e poderemos estudar a seguinte pergunta: podemos genuinamente conhecer a Deus? Eis a questão. Até o próximo domingo, se Deus disser que sim.